Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje estamos aí na nossa série de Natal, continuando com o segundo episódio. Mês de Natal, né, pastor? Exatamente. Tá? O episódio passado, né, nós falamos um pouco sobre as questões de Natal e algumas perguntas que as pessoas têm, né? E com certeza foi muito bom. E hoje nós vamos continuar nesse assunto abençoado, que é o nascimento de Jesus. Nesse mês de Natal, espírito natalino, espírito de vida, espírito de esperança. Estamos aqui mais uma vez para iniciar esse episódio e mais uma vez temos aqui o pastor Salomão com a gente, nos dando o prazer de podermos falarmos de um assunto tão importante, né? E que foi um marco da história do nascimento de Jesus. Antes e depois de Cristo, até o calendário que nós usamos, né? É usado essa data tão importante do nascimento do nosso Salvador. Não é não, pastor? É isso aí. Natal é quando o céu veio à terra, né? Sim. E nesse episódio nós vamos falar que o amor, ele teve um rosto, né? Sim. Ele ganhou um rosto, porque em Jesus nós temos a expressão exata do Pai e a expressão do amor de Deus enviando o seu próprio Filho, né? Sim. Para morrer em nosso lugar, para pagar um preço por nós, para nos salvar. Então, o episódio de hoje é profundíssimo, né? Amém. Toda essa série, né, do Natal, Sim. que a gente está falando sobre o céu vir à terra, né? Sim. E então tudo isso é bem profundo e é algo que é bom para a gente meditar, né? Nesse mês de tantas correrias, né? Exato. Porque acaba que para o comércio, para as nossas atividades em geral, né? Sim. Dezembro é um mês muito corrido, né? De muitas celebrações, de muitos confraternizações, encontro de família, encontro de empresa, né? Tudo isso. Né? Então, assim, é um mês realmente muito agitado. Okay. E no meio dessa agitação, às vezes, a gente pode esquecer um pouco do sentido central do Natal, né? E o sentido, a gente quer, então, com essa série, chamar a atenção, né? Dar uma sacudida mesmo para a gente voltar a pensar. Ok, muito bem. Então, o senhor está falando dessa série que é muito importante, que é uma coisa que realmente deve ser divulgada. O que o senhor tem a dizer sobre os nossos episódios, sobre o compartilhamento? Fala aí para nós. Exatamente. Nós queremos convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, Sim. você pode se inscrever no nosso canal, Sim. se esse conteúdo estiver abençoando a sua vida, né? Passar para outros, então, né? considere essa possibilidade de se inscrever no nosso canal e mais. Sim. Deixar o seu joinha. Sim. E compartilhar o link do podcast, né? Sim. Você pode compartilhar com alguém, você pode enviar aí. Sim. Via aí os canais, WhatsApp, né, tudo, que Instagram, temos, né? Facebook, exatamente. Né? E aí você vai nos ajudar a espalhar essa mensagem, né? A divulgar essa mensagem, a compartilhar essa mensagem. Sim. E a plataforma vai entender que o conteúdo é interessante, é importante, que as pessoas estão gostando. E ela vai também oferecer esse conteúdo para mais pessoas. Sim, então, porque as pessoas estão muito sensíveis, né? Exato. Tá, algumas vezes estão sós, né? Estão passando por uma situação. O mês de Natal as pessoas estão mais carentes, né? Carentes da presença, principalmente de familiares, né? Então isso eu penso que é um bom momento de compartilhar um conteúdo como esse, não é, pastor? É uma ótima oportunidade, né? Então faça isso. Nos ajude aí a levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Beleza, amém. Então hoje é o dia do nosso segundo episódio, quando o amor ganhou um rosto, né? O rosto, exatamente. Sim. João 3,16, né? Alguns estudiosos, as pessoas dizem que é a síntese do evangelho, né? João 3,16, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Natal, ele é exatamente isso, né? É Deus mostrando o seu amor pelo mundo de uma tal forma que ele envia o seu próprio Filho para se tornar um de nós, né? Para ter um rosto, para ter um corpo, para ser um humano como nós somos e para sentir as nossas dores, para sentir as nossas emoções, para sentir tudo aquilo que nós sentimos como um de nós.
e para o final do seu ministério se entregar em nosso favor, né? Morrendo a morte que estava destinada a nós. Então, ele precisou fazer isso? Ele precisava fazer isso? Precisava fazer isso, né? Porque o único jeito de pagar pelo pecado era que um cordeiro, né, assumisse, né, o pecado dos homens, né? Sim. E o único cordeiro humanamente falando, que não tinha pecado, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque o Senhor podia ter ficado lá onde ele sempre ficou, né? Mas ele não falou, não. Exatamente. Porque ele cumpre o que ele fala, né? A maior prova do amor foi exatamente o amor vir à terra, né? Como um ser humano, né? Eu acho muito interessante o Evangelho de João, que fala que o verbo se fez carne, né? Sim. Aquela expressão ali, o verbo se fez carne, ela é literalmente que Deus fez a sua tenda entre os homens. Sim. O verbo ali é tabernacular, né? É se tornar um tabernáculo. E tabernáculo a gente lembra que era aquela tenda enorme, né? Que era armada no deserto, quando o povo estava caminhando para a terra de Canaã, né? Saiu do Egito, foi para Canaã. Então havia o tabernáculo, era nada mais que uma grande tenda onde se fazia os rituais, se fazia adoração a Deus. E quando Jesus vem, João ele usa esse termo para dizer, olha, Deus ele colocou a sua tenda entre nós, agora Deus não está mais distante de nós, ele está no meio, está junto de nós, está se interagindo diretamente conosco, né? Maravilha. Então, é isso que Jesus veio, né? Ele ganhou um corpo, né? E ele se fez um de nós. Maravilha. Então é muito profundo a gente pensar sobre isso. E hoje eu queria pensar dividir esse verso em 4 partes para a gente extrair algumas lições dele, né? Primeira lição é que o Natal é exatamente sobre o amor de Deus. E o verso de João 3,16 começa dizendo, porque Deus amou de tal maneira, né? É inexplicável aí, né? A gente poderia, numa tradução mais próxima do original, porque Deus amou o mundo desta forma. Seria, Deus amou o mundo desta forma. Ele deu dando o seu próprio filho, enviando o seu próprio filho para morrer, para nos salvar dos nossos pecados. Às vezes a gente vê o presépio de Natal, né, que é uma coisa bonita, né? A simbologia, né? Aquele cenário, aquilo tudo é muito bonito, né? As figuras dos reis magos, né? As figuras dos pastores, tudo aquilo é muito bonito. Mas, na verdade, não é só uma cena bonita o presépio, né? O presépio, ele nos traz à memória que Deus se tornou humano em Jesus, né? Martim Lutero ensinava as crianças usando um presépio. Não é? Sim. Então, em Jesus, Deus se tornou um de nós, se tornou humano, tomou forma humana e ele sentiu o que a gente sente, né? Sim. Sentiu doce, teve sede, teve fome, né? Teve angústia lá no pouco antes, né? No Getsemane, né? Pouco antes dele ser crucificado, fala que a alma dele estava angustiada até a morte, né? Ele é tão parecido, ele é, né, tão parecido nós, que até ele teve orações que não foram respondidas, né? Porque ele disse, Senhor, se possível, né? Passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, que às vezes reclamamos, né? Senhor, mas não está acontecendo comigo, tal, né? E Jesus sofreu também a dor da traição, né? Um dos que estava com ele, né? Traiu, vendeu, então assim, sentiu também a dor de um amigo negar, né? Que cara, o conhecia, né? 3 vezes, né? Pedro, né? 3 vezes. Então, assim, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, né? Sendo como um de nós, mas sem pecado, ele poder se entregar em nosso favor e mostrar, revelar esse amor de Deus tão grande por nós, né? Sim. A primeira lição que fica para nós é que a forma que Deus amou o mundo, ela é uma forma tal que somente Ele, né, poderia realmente revelar a nós, né, que foi enviando o próprio Filho ao mundo. E a segunda questão foi exatamente a questão dele
encarnar, ele encarnar de um modo tão humilde, né? Você vê que quando Jesus nasce, ele não tem nenhum local para Maria ser recebida, né? Não tem nenhum local. Ele nasce numa estrebaria, num estábulo, né? Na verdade, num lugar de animais, né? Sim. Foi o único lugar que foi encontrar para que ela pudesse ter o seu bebê, manjedoura era né? o berço dele, né? Que foi manjedoura é o mangiare, né? Que é o coxo onde se come, né? Exatamente. Que os animais comem, né? Então, assim, não havia modo mais humilde, né? De se nascer, a não ser como foi o nascimento de Cristo, né? Uau. E é uma coisa para a gente realmente, é comovente, né? A gente pensar nisso. E então, essa foi a forma que Deus usou, né? E o interessante é que isso custou muito, né? Pensa num Deus... A graça não é de graça, né? Pensa num Deus que tinha toda a glória no céu, né? Jesus tinha toda a glória junto com o Pai, né? Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele fala que ele se esvaziou, né? Jesus se esvaziou de si mesmo, né? Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala que ele tomou a forma de servo. Ele era Deus, mas ele não quis usar a forma de Deus, ele usou a forma de servo, portanto ele precisou se esvaziar dele mesmo para se tornar um de nós, né? Para se tornar humano, né? Então a forma como Deus nos amou é uma forma assim, realmente de tal maneira, né? Desta forma. É uma forma extrema, né? Uma forma extrema, uma forma realmente assim, profunda, né? Que fora do alcance transcende a nossa compreensão, né? Isso aí é uma coisa que a gente não entende, né? Isso aí é fora do nosso entendimento. Mas isso tem um motivo, né? Tem um fundamento. Para quê, né? Exatamente. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, né? Esse recorte do verso, ele faz menção com aquele verso que nós falamos no último episódio, né? Com o verso de Isaías, capítulo 9, o verso 2. Para que o povo não pereça. O que fala lá em Isaías? Fala que a luz, o povo que estava na região da sombra da morte viu a luz, o povo que estava nas densas trevas viu a luz, ou seja, aquele povo estava perecendo, literalmente nos seus pecados, nas suas dificuldades, nas suas lutas, e para aquele povo que estava perecendo, a luz brilhou, e agora ninguém precisa mais ficar nas trevas, porque já existe, a luz está disponível a todos. Jesus está disponível a todos. O Natal é a resposta de Deus ao grito da humanidade que estava nas sombras, né? Ao grito da humanidade que estava vivendo à margem dos seus pecados, né? À margem dos seus erros. Então, à margem da salvação. Então, foi para isso que o Filho de Deus se revelou, foi para isso que ele ganhou um rosto, né? Que o amor se fez carne. Então, isso traz essa lembrança para nós também. E a parte final do verso, ela é a esperança pura, né? É o que o Natal fala para nós, né? O Natal fala de esperança, né? Para que tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... mas tem a questão do crer aí, né? A vida eterna. Tem esse ponto aí, né? Exatamente, aquele que crê na salvação que Deus enviou ao mundo, esse tem a vida eterna, né? Então... é um requisito aí. Exato, nós citamos isso semana passada também, não tem como não falar, né, desses versos, são recorrentes essas citações, mas lá no Evangelho de João vai dizer que a todos quantos o receberam, né? Quantos receberam Jesus. João 1, né? Exato. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que receber Jesus, ele tem a vida eterna. Então não é todo mundo que é filho de Deus, não, né? Exatamente, essa é uma grande questão, né, que as pessoas... Você já viu aquela frase? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, exatamente. Espera um pouquinho, e aí tem um ponto aí, né? Não é bem assim, né? Nós poderíamos dizer que todos são criaturas de Deus, né? Mas a todos quantos receberem a Jesus como
Filho de Deus, como salvação, como a porta para a Sim. salvação, né? Sim. Ele mesmo diz, né? Eu sou a porta, aquele eu sou que entra porta. por essa porta que é Jesus, ele acha o que? Acha pastos, né? Acha pastos verdejantes, acha alimento, acha sustento, acha salvação, acha abrigo. Sim. Então, esse é o caminho da salvação, né? Jesus, né? É preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estava pensando, né, sobre Zaqueu, né, aquele chefe do cobrador de impostos, né, quando ele viu a Jesus, né, atendeu o chamado, foi, recebeu, né, com a fé, e a partir daquele momento, né, quando Jesus falou, eu vim para aquele que estava perdido, né, era um perdido, mas aí a partir desse momento a salvação chegou na casa daquela pessoa. Quando o quê? Quando a luz entrou naquela casa. Quando esse crer aqui, né, chegou na vida de alguém, não vai perecer. É uma coisa muito forte. Jesus deixa isso bem claro, né? Hoje houve salvação nessa casa, né? Porque esse também é filho de Abraão, né? Sim. Ou seja, quando Zaqueu, ele entende, né? Zaqueu entende, estava no erro, que ele estava pecando, que ele estava nas trevas. A luz chegou. Ele então, a luz de Cristo, a presença de Cristo ali ilumina a mente, o coração dele e ele entende a sua situação de pecado, né? E ele se arrepende dos seus pecados. Então, é isso que o Natal fala pra gente, né? Sim. O Natal ilumina a nossa mente de tal forma que nós entendemos a nossa condição diante de Deus, nós percebemos que o único meio de nós sermos salvos é nós caminho, né? recebendo esse amor de Deus revelado em Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Exatamente. Jesus mesmo falou, né? Maravilha. Então, esse amor que ganhou um rosto, né? Sim. Ele é a salvação das nossas almas, né? Ele é a porta que nos leva à vida eterna, né? Aquele bebê lá que Maria embalou, né? Que Maria cuidou com tanto carinho, com tanto amor, né? Sim. Ele estava destinado à cruz, né? A manjedoura já estava apontando para a cruz. Sim. Que seria queria culminar, né? No ministério de Cristo aqui na Terra. E a partir dali, então, o caminho estaria aberto, né? O autor aos Hebreus, ele fala, né, que ele nos comprou um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Ou seja, havia um caminho para se achegar a Deus. Ele estava lembrando ali, faz a analogia com o caminho do tabernáculo, né? Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, havia um caminho. Ele passava pela pia de bronze, lavava suas mãos, lavava o seu rosto. O átrio. Ele depois entrava no átrio, trocava as vestes, vestia, né? Toda aquela veste sacerdotal. Então, todo aquele caminho que o sacerdote fazia quando ele ia expiar o pecado do povo, o Hebreus está falando que Jesus comprou tudo aquilo pelo sangue dele, ou seja, a partir dele não haveria mais sacrifício de animal, não era mais necessário. A partir dele, o caminho estava aberto, porque ele havia pago todo aquele ritual, todo aquele preço. O véu se rasgou. O véu se rasgou, exatamente. Agora não há separação entre nós e Deus, porque Jesus, ele abriu esse caminho, né? O amor ganhou um rosto. O amor é Jesus encarnado. O amor de Deus está revelado em Cristo, né? Amém. Maravilha, pastor. É isso aí, então. Então, você aí, aonde você estiver, tá? Compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse episódio, tá? Ele fala de amor, ele fala de esperança, ele fala de entrega, né? Porque às vezes não queremos abrir mão de tantas coisas, né? Não estou dizendo que não são importantes, né? Mas quando a palavra fala aqui, buscai, né? Primeiro o reino de Deus. Aqui, o próprio pai, ele não segurou o filho, pelo contrário, ele deu. Para quê? Por um motivo muito maior. Para quê? Porque todos que nele crescem não perecessem. Tá? Foi algo tremendo. Deus abriu mão. Abriu mão, exatamente. Maravilha. E abriu mão daquilo que de mais precioso ele tinha. Que é um filho, meu Deus. Né? Exatamente. Para quem, né, é pai, para quem é mãe, a questão do valor de um filho, quem faria isso? Né?
Aí que entra, amou o mundo de o quê? De tal maneira. De uma maneira que para nós, como humanos, é simplesmente impossível a gente entender. Tá bom, pastor? Exatamente. Então, suas considerações finais, dando aquele oi, pessoal, orando por nós, orando por aqueles que estão, nesse momento, pode estar sem esperanças em tantas áreas da vida, mas eu quero dizer para você, tá, que Jesus veio. Para quê? Para que tenhamos vida com abundância, promessa aqui de vida eterna, e com a graça de Deus, com a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não vamos perecer, porque isso está escrito. No episódio passado nós falamos de uma promessa da luz, né? De Isaías 9, verso 2. E agora em João 3,16, que foi o episódio de hoje, ele explica, né? Por que essa luz veio, né? Então, a promessa lá do Antigo Testamento, ela vai se cumprir em Jesus quando ele vem ao mundo. Então, que você possa pensar sobre isso nesse dezembro, nesse Natal, nessa época festiva, e que você possa receber esse presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus Cristo, seu próprio Filho, para que todo que crer nele não tenha a morte eterna, mas pelo contrário, tenha a vida e a vida com Deus, o Pai, celebrando com ele pelos séculos dos séculos, né? Pela eternidade. Ganhar presente é muito bom, né, pastor? Quem não gosta de ganhar um presente? Mas os presentes você ganha hoje, amanhã, né? Daqui uns dias você se esquece, você usa, né? Tal. Mas esse grande presente, né, que nós recebemos, que chama-se Jesus, né? O Filho de Deus, ele é para sempre, né? É o bem mais precioso que a gente poderia receber. Olha, o milagre de uma cura, né, de um problema financeiro, o milagre de uma situação difícil que você pode estar passando, é importante, com certeza. Mas o milagre da salvação, esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. E isso Jesus veio para isso. Para que não haja o quê? Para que não pereçamos. Isso é que é o porquê ele veio. Amém? É isso aí. Isso aí. Ore por nós e vamos dar um bye-bye para o nosso pessoal, encerrando o nosso episódio do Parabolando hoje. Vamos lá. Pai, nós damos graças ao Senhor por mais uma vez, ó Pai, meditarmos na Tua palavra, e nós damos graças porque o amor, ele ganhou um rosto na pessoa de Jesus. Amém. O amor se tornou um de nós, o amor se tornou a verbo encarnado. Amém. E pagou um preço por nós, e por isso nós podemos ter a salvação. Então recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe as nossas ações de graças, e que cada um de nós possa pensar e refletir a respeito dessa época de dezembro, do Natal de Jesus, e que possamos, ó Pai, nos comprometer com o Evangelho de Cristo, nos comprometer em vivermos uma vida íntegra, uma vida que reflete os valores, os princípios da palavra do Senhor. Vivemos uma vida como imitadores de Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Pai. Amém. Tchau, tchau para vocês e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau.